Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Como que passaram o final de semana? Espero que todos estejam bem e que o amor de Deus tenha prevalecido na vida de vocês, que tudo tenha acontecido de uma forma plena, de uma forma muito bacana na vida de cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana de novas oportunidades. Bom dia, Edson. Seja uma semana de novas oportunidades, de novos recomeços, um momento para mudar aquilo que é necessário ser mudado, que a gente tenha coragem, ousadia. Bom dia, Camilinha. Que a gente tenha a ousadia de mudar de verdade, aquilo que a gente vive desejando muito, aquilo que a gente busca muito, mas às vezes nos falta coragem, né, de fazer, que nós possamos de verdade fazer e viver o extraordinário de Deus. A gente tem que ter sempre no coração esse desejo de ter um relacionamento. Bom dia, Dalva! Um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós temos que ter esse desejo queimando no nosso peito. A gente precisa buscar Deus em todas as coisas, pedir conselhos, orientações, viver os ensinamentos do Senhor, porque só dessa maneira a gente cresce, só dessa maneira a gente evolui, só dessa maneira a gente consegue dar mais um passo, avançar mais um passo. Então, essa manhã, com esse sol lindo, esse dia maravilhoso que Deus está nos entregando para vivermos da melhor maneira possível, para sermos a nossa melhor versão, para termos oportunidade de mudar o que precisa ser mudado e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu convido a vocês a refletirem o que Deus mais valoriza. Você já parou para pensar o que é que Deus mais valoriza? O que Ele mais tem valorizado, né? Qual é o maior valor para Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Nós precisamos mudar, sabe, algumas coisas na nossa vida e infelizmente nós... Bom dia, Gemima, seja bem-vinda. Infelizmente a gente tem visto muita coisa invertida e quando a gente se dá conta, a gente também está invertendo isso na vida da gente. E aí eu pergunto a vocês, para você, o que é que Deus mais valoriza? Você já parou para pensar? O que é que Deus mais valoriza? Diz aí para mim. Eu sou aquele menino. O que é que você acha? Escreve aí para mim. Como me fez falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir. O que fazer? Alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão. Fala aí, para vocês, o que é que Deus mais valoriza? O que é que você acha? A nossa vida, amém, Dalva. Porque ele me tocou assim. Eu me senti tão suja, tão desprezível, indigna. Quem mais? Quem vocês acham, minha? Dalva acha que é a nossa vida, o amor ao próximo. Oh, Deus. Onde o Senhor estava quando aquilo acontecia comigo? Teu amor me refaz, quebra tudo. Deus, o que mais Deus valoriza são as pessoas. Ele mais valoriza a mim, a você, a todos nós. Foi justamente por nos valorizar de forma tão imensa, tão intensa, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele pagou um alto preço quando Ele colocou Jesus como humano para viver no meio de nós e para pagar os nossos pecados. E de uma forma tão dura,
tão cruel. religioso. Para mim, tudo tinha que estar E se você sabe na minha casa. que Deus fez tudo isso e foi por nós, porque Deus valoriza as pessoas, E principalmente o que nós temos que aprender com isso? até que um dia Que por mais difícil que as pessoas sejam, porque nós somos seres humanos difíceis, cada um tem o seu temperamento, a sua forma de agir, a sua conduta, cada um de nós temos isso. Mas nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos nos amar e amar uns aos outros. Não tem sentido nós dizermos que nós amamos a Deus e nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos o nosso semelhante, porque em algum momento ele nos feriu, porque em algum momento ele nos machucou, porque em algum momento ele nos decepcionou. Como que você pode ter um coração quebrantado? Como você pode ter um coração sincero? Como você quer meditar constantemente na palavra do Senhor? Como você quer orar sem cessar? Como você quer amar a Deus se você não ama o seu semelhante? Se você não tem a singeleza, a humildade de perdoar. Se você não consegue olhar para o teu semelhante com amor. E a maior prova disso é quando você olha alguém que é diferente de você. Bom dia, Keu. Seja bem-vinda. Que você busca, né? Dizer, eu amo ao Senhor, eu quero ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero honrar ao Senhor, mas você não faz aquilo que nos 10 mandamentos corresponde a 60% de pessoas. Há pessoas. E o maior deles é ame ao próximo como a ti mesmo. São duas ações que ele deixa claro pra gente fazer. E a gente não consegue dar conta disso. E aí eu que me pergunto, sabe? Pergunto a vocês, nesta manhã, nesta semana que está começando, encerrando o mês de agosto e começando um novo mês. Até quando você vai viver na ilusão de dizer que ama a Deus, que é obediente a Deus, mas você não ama o seu irmão? Você não perdoa o seu irmão. Você não valoriza a criação mais fabulosa que Deus fez, que somos nós. Para termos um relacionamento de verdade com o Senhor, para termos um relacionamento, sabe, verdadeiro, de intimidade, de sabe, você sentir, de se arrepiar, de sentir o mover do Espírito Santo na tua vida, você precisa liberar perdão, você precisa liberar amor, você precisa olhar teu semelhante e entender que ele é tão precioso quanto você, que ele é tão maravilhoso quanto você, porque ele também é imagem e semelhança do Senhor, ele também é a identidade de ser filho de Deus e ele também é necessitado desse amor. Então, convido a vocês no dia de hoje, na nossa reflexão, que nós possamos, sabe, refletir, nos avaliar com sinceridade e entender o que falta de verdade para você ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Amar ao Senhor, mas amar ao próximo. Porque se você não consegue amar quem você vê, se você não consegue amar quem você fala, quem você tem contato, com quem você se relaciona, como é que você quer amar a Deus que você não vê, que você não toca, que você muitas vezes nem sente, porque você está com o teu coração tão pesado de rancor, de mágoa, de orgulho, de ressentimentos, que você não consegue nem sentir a Deus. Nós precisamos entender que o mundo necessita de amor. Esse amor o mundo necessita. Não é o amor da aceitação, aquele amor que você deseja para ser aceito no meio daqueles que você convive. Não é isso. O mundo precisa de amor, amor de Deus, amor verdadeiro, amor do próximo,
Amor que você vai lá e abraça, que você acolhe, que você quebra as diferenças, que você entende que a pessoa pode não ser como você, mas você a ama porque você a respeita, porque você sabe que ela também é filha do Criador. E assim como você, ela também tem todo o poder ilimitado nas suas veias. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser tocada pelo amor que você vai emanar para ela. Então, se você tem alguma mágoa, se você tem alguma coisa que está te impedindo de viver esse relacionamento com o Senhor, esse relacionamento que a gente busca, é uma sede que a gente tem de buscar um relacionamento a Deus, a gente ora e pergunta para Ele como que a gente pode fazer isso, a gente ora e pergunta como que você pode avançar no próximo passo, a gente ora e pergunta como fazer, sabe, esse contato com Ele, ter essa intimidade com Ele. E muitas vezes as respostas não vêm, ou quando elas vêm, não vêm da maneira que você estava esperando. E você não consegue ter a humildade de baixar a sua cabeça, de entender que você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para os teus pais, liberar perdão para o teu marido, para os teus filhos. Libera perdão, é isso que nós precisamos. Liberar perdão. Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E desta maneira, sim, nós podemos amar a Deus. E Ele se agrada disso. Ele se agrada quando você busca Ele de forma intensa, verdadeira, com o coração quebrantado, disposto a moldar o seu caráter, disposto a mudar tudo aquilo que você tem dentro do seu coração, que está aí nessa guerra, você fica duelando. É uma voz dizendo vai, a outra dizendo fica. Uma voz dizendo acredita, a outra dizendo deixa de ser tolo. Uma voz dizendo vai, você é capaz, e a outra voz dizendo não, eu não consigo. Tá na hora de você quebrar todo esse sentimento, toda essa energia maligna, tudo que está sendo contrário de você viver o seu propósito. É hora de você de verdade estar em conexão com Deus, num sentimento profundo, sabe? Se entrega na mão dele como um vaso, um barro, pronto. Se entrega nas mãos do Senhor como barro e deixa Ele fazer o vaso que Ele tem planejado que você é. Acredito que você é muito mais daquilo que você vê. Acredito que você é muito além daquilo que você é. Mas você precisa de verdade acreditar em todo esse amor de Deus. Você precisa de verdade acreditar que Deus toca no teu coração, que Deus te busca, que Deus é aquilo que você necessita mais na sua vida. É dessa maneira que a gente cresce, é dessa maneira que a gente avança. E hoje nós vamos continuar fazendo a leitura de Provérbios, vamos fazer a leitura do capítulo 26, e aprender mais com ele, e aprender de verdade, e meditar na palavra, e tirar momentos do seu dia para estar em conexão com o Senhor. É isso que nós precisamos, é dessa conexão verdadeira, é de verdade orar sem cessar, é meditar continuamente, é ter um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que Deus se orgulhe de ver a tua disposição de ter um relacionamento com Ele. É uma obediência com amor, é valorizar o que Deus valoriza. E é de verdade desejar ardentemente ter um relacionamento com Deus. Bom dia, Leide, seja bem-vinda. É isso que nós precisamos. São essas bases que nós precisamos. Bom dia, Cunha, seja bem-vinda. De verdade, sabe, viver. É muito interessante, a gente busca demais ter um relacionamento com o Senhor. A gente ora fervorosamente para querer ter uma intimidade com Ele. Mas a gente não quer pagar o preço de quebrantar o coração, de perdoar e de valorizar as pessoas. Porque é isso que Deus valoriza. As pessoas. É isso que Ele faz.
É quando você cuida de alguém, quando você ama alguém, quando você ajuda alguém, quando você edifica a vida de uma pessoa. Bom dia, Janaína. Quando você edifica a vida de uma pessoa, Deus se alegra com isso. É quando Ele mais se aproxima de você. É quando você olha o seu semelhante e você tem compaixão por ele. E é desse relacionamento que a gente precisa verdadeiramente buscar. Nós precisamos de verdade acreditar que para ter um relacionamento com o Senhor, para viver o extraordinário de Deus, para buscar a Deus de verdade, ter essa conexão, deixando o Espírito Santo conduzir a sua vida, você precisa liberar perdão. Você precisa amar teu próximo de verdade, como Jesus amou aqui na terra. Jesus veio para amar, para servir, para nos ensinar o quanto é importante, sabe, deixar de querer pagar na mesma moeda, olhar o teu irmão com um olhar de caridade, olhar teu irmão com um sentimento verdadeiro. É isso que nós precisamos. E só quando nós tivermos esse entendimento e a coragem, a ousadia de se deixar quebrar como um vaso na mão do oleiro e ser refeito de novo, porque só Deus pode te fazer e te refazer. Ele desfaz e refaz. Bom dia, Rússia, seja bem-vinda. Só Deus consegue fazer isso na nossa vida, mas a gente tem que querer com todo o nosso coração. Então, se você teve a mágoa do seu pai, se você tem uma mágoa da sua mãe, se você tem mágoa dos seus irmãos ou de alguém que te machucou no passado, se você tem mágoa de alguém que não foi bacana contigo, libera essa mágoa, libera perdão. Você só vai conseguir viver um relacionamento de intimidade com o Senhor quando você liberar perdão, quando você tiver o seu coração quebrantado, quando você perdoar como Cristo nos ensina a perdoar todos os dias. E Ele nos ensinou com seu exemplo. Você acha que não foi difícil para Jesus ver as pessoas com quem Ele passou durante anos ali curando, pregando, edificando, evangelizando, e elas escolherem Barrabás para libertar e ele para ser crucificado? Será que você já parou para pensar o quanto para Cristo foi decepcionante ver Pedro renegar o que conhecia ele? Negou 3 vezes que conhecia Jesus e Pedro caminhou com ele. Você acha que foi fácil para Cristo assumir toda a responsabilidade dos nossos pecados, de tudo que a gente já cometeu de transgressão, e ele sem pecado nenhum ser crucificado, sangrar, ser humilhado, receber uma coroa de espinhos, darem vinagre para ele beber, apanhar como ele apanhou? Nenhum de nós teria coragem de fazer isso por nenhum filho, quanto mais por outra pessoa que não tem nenhum tipo de ligação. Então, que você valorize esse sacrifício de Cristo na tua vida. Que você valorize de verdade o que Cristo tem na tua vida. Que você valorize esse amor que Ele libera para você, os perdões que Ele libera para você. Se Ele te perdoa, por que é que você não pode perdoar? Se Ele perdoa você, por que você não pode agir diferente com quem te magoa? Ore pelas pessoas que te perseguem. Ore pelas pessoas que te humilham. Ore pelas pessoas que vivem chacoteando você, zombando de você, te humilhando. Ore por elas, para que Deus também toque no coração dessas pessoas, assim como Ele toca no seu coração, assim como Ele toca no meu coração. É isso que nós precisamos fazer sempre. Ao invés de revidar com ignorância, revidar com palavras que vão ofender, que depois vão nos deixar muito pior do que nós estamos antes de falar, é a gente calar. É no momento de uma situação difícil, onde você não consegue dominar a sua emoção, você chama a Cristo e pede para Ele tomar a frente, para Ele calar a tua voz. É melhor você recuar. Muitas vezes é necessário você recuar 2, 3 passos para avançar e ganhar a batalha. Mas você tem que ter humildade para entender isso. Você tem que ter humildade para compreender o quanto Deus deseja transformar você, fazer com que você seja a versão que Ele criou para ser.
Que você seja melhor a cada dia. Que você seja diferente, que você ame de verdade todas as pessoas. É isso que... Pronto, acho que agora estabilizou. É isso que nós precisamos de verdade entender. Então, que no dia de hoje, você está encerrando o mês de agosto, hoje é o último dia do mês de agosto. A partir de amanhã você começa o mês de setembro. Então, coloca no teu coração o que você vai fazer de diferente no mês de setembro, para que verdadeiramente você tenha um relacionamento de intimidade com o Senhor. O que você vai mudar, quem você vai perdoar, quantos perdões, você vai limpar seu coração, você vai se perdoar, porque tem muitas pessoas que nem se perdoam. E se ela não consegue se perdoar, como é que ela consegue amar alguém? Então que Deus, sabe, deixa Deus tocar no teu coração, deixa Deus, sabe, trabalhar na tua vida, deixa Deus te desfazer e te fazer um vaso novo. Coloca isso no teu coração nesse mês de setembro. Muda a tua história. Recomeça a sua vida. Aprende com o amor de Deus. É isso que nós precisamos. De verdade. Hoje nós temos a leitura de Provérbios. E quem me acompanha sabe qual é o capítulo que nós vamos ler hoje. Só quero ver se vocês estão realmente acompanhando. Nós vamos ler que capítulo de Provérbios hoje? Eu nem coloquei ali no comentário e não fixei para saber o que vocês realmente estão fazendo com tudo que a gente está aprendendo aqui a cada manhã. Qual é o capítulo que nós vamos ler de Provérbios hoje? E aí eu vou dar um tempinho para vocês compartilharem, chamarem as pessoas. Camilinha tá perguntando se é o 25. É o 25, gente? Quero saber. Vocês estão acompanhando? Bom dia, Anice. Seja bem-vinda. Qual é o capítulo de Provérbios que nós vamos ler hoje? Já eu vou colocar aqui no comentário e vou fixar, mas eu quero saber se vocês realmente estão acompanhando, se vocês realmente estão levando os ensinamentos de Provérbios para a sua meditação. Não é só uma leitura que a gente faz aqui e depois fecha a Bíblia e acaba, né? Eu acho que a gente tem que ter a curiosidade de reler e buscar mais na palavra. Leide está falando, 26. E aí, Edson, Gemima. Bom, enquanto vocês respondem, faz um favor para mim, compartilha, chama a galera para a gente começar a fazer a leitura da palavra de Provérbios. Clica no coraçãozinho para mostrar para o robô do Instagram que tem relevância nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e falando do Senhor. Eu tenho recebido grandes feedbacks, me motivando a continuar, né, dizendo que realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então esse é o propósito, essa é a intenção. Então que realmente não sou eu sou só um instrumento, eu sou só usada pelo Senhor para passar a mensagem que queima no meu coração. E aí eu ouvindo uma pregação, eu ouvindo, né, uma leitura, lendo, fazendo uma leitura. Olha, tem muita gente aí, muito bem, exatamente, gente, é o versículo 26. Ó, tô gostando de ver. Então vou lá colocar aqui Provérbios 26, que fala das atitudes do sábio e do insensato. E aí vocês vão convidando a turminha. Provérbios 26. Atitudes dos sábios e dos sensatos.
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quando vocês estiverem já aí compartilhado, estiverem com a Bíblia e o aplicativo já aí pronto, me dá o ok, nós vamos fazer a nossa leitura e aprender ainda mais com Salomão e com tudo que ele nos deixou. Salomão foi o homem mais sábio da história e a visão dele, a forma dele, sabe, enxergar as coisas. A gente fala hoje de modelagem, a gente fala hoje de, sabe, você quer ser alguém e quer alcançar um resultado que alguém já alcançou, aí você modela aquela pessoa e aí você vai acompanhando os passos daquela pessoa e trazendo os passos para a sua vida. Veja como as coisas são interessantes. Na época de Salomão, ele já fazia isso. Porque Salomão, quando herdou o reino, que foi de seu pai Davi, ele chamou os 12 homens mais inteligentes, mais sábios das 12 tribos, eram 12 tribos que tinham, e ele chamou os 12 homens e pediram para que eles trouxessem mais 12, né? Cada um trouxesse mais um, que era tão sábio também, que eles enxergavam como seus possíveis sucessores. Então, o Salomão modelou 24 homens em suas sabedorias, para que ele se tornasse cada vez mais sábio. E eu não sei se vocês sabem, mas o único reinado que existiu sem guerra foi o reinado de Salomão. Bem diferente do reinado de Davi. Então, a gente tem que, sabe, aprender muito com Salomão. A gente tem que prestar realmente atenção com sinceridade daquilo que a gente tem na mão o tempo inteiro. Então, muitas pessoas perguntam, Vânia, que livro você aconselha, né, a lermos? O primeiro livro que eu aconselho a todo mundo a ler é a Bíblia. Nele você aprende tudo que nós estamos vivendo nesse tempo moderno. Você aprende a modelar, você aprende a empreender, você aprende a se reinventar, você aprende a vencer os obstáculos, você aprende a ter fé, você aprende a confiar, você aprende a financeiramente a prosperar, você aprende tudo que você imaginar. Você aprende sobre casamento, sobre família, sobre filhos, sobre divórcio, sobre saúde, sobre multiplicação, sobre falsidade, tudo que você imaginar, você aprende na Bíblia. Então esse deveria ser o primeiro livro que todo ser humano deveria ler. Esse deveria ser o primeiro, aquele que, sabe, fizesse parte da nossa educação na escola. Toma aqui, ó, a Bíblia, vamos ler, vamos aprender. Você aprende matemática, você aprende geografia, você aprende história, você aprende português, você aprende literatura, tudo em um livro só. Veja como é rico a Bíblia. E a gente, tem muitas pessoas assim, nunca leram, nunca pararam para ter a Bíblia. Muitos até têm a Bíblia dentro de casa e a Bíblia fica ali, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, que muitas casas fazem isso. Mas você pegar a palavra e você ler, isso, Nice, seguir um plano de leitura da Bíblia, exato. E tem aplicativos da Bíblia que eles dão opções de plano de leitura. Se você pesquisar, tem muitos, e aí eles fazem uma programação e você vai lendo todo dia, você vai lendo. E você pode ler sozinho, você pode ler com outros amigos, convidando. Ai, que legal, Nice, que bacana. Eu também, a gente já participa, eu, Wellington, Leide, Eunice, Beth, nós participamos também pelo aplicativo. A gente está até fazendo a leitura da palavra, é bem legal. Legal, Nice. Depois eu quero conversar contigo sobre esse grupo. Então vamos lá, gente, todo mundo preparado? Podemos começar a nossa leitura da palavra de Deus. Provérbios 26, atitudes do sábio e do insensato. Tá quase terminando. Provérbios são 31 capítulos
Essa semana a gente termina. E aí vamos ver qual vai ser a nossa próxima leitura. Vamos lá? Verdade, Genilda é uma benção. Olha aí, tá vendo? Kézia tá dizendo aqui, ó. Genilda faz um ótimo trabalho. Show! Depois eu vou conversar contigo. Eu quero fazer parte desse grupo. Vamos lá? Atitudes do sábio e do insensato. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Forte isso, né? Bom dia, Anne! Seja bem-vinda. Bom dia, Pétula, futura senhora Berrondo. Como pedem, nós estamos fazendo a leitura de Provérbios, capítulo 26, vamos para o versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Bom dia, Clarita, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios 26, versículo 12 agora. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Gente, esse versículo mexeu tanto comigo, porque quantas pessoas, e eu já passei por essa fase também, quantas pessoas ficam presas em suas camas numa preguiça triste de se levantar, de agir, de encarar a vida. Quantas pessoas passam por isso, né? E aí você vê aqui, assim como a porta gira em suas dobradiças, quer dizer, ela fica girando como o cachorro gira atrás do próprio rabo. Assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. Gente, isso é muito forte. Quem parar para meditar em cima desses provérbios, o quanto a gente é preguiçoso em determinadas coisas, enquanto a gente fica procrastinando as nossas ações, as nossas atitudes, por preguiça, por medo, por falta de coragem de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Cada um tem que tomar conta da sua vida. Para de ficar, tu não tá dando conta da tua, como é que tu quer tomar conta da vida do outro? Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussões alheias. Guarde isso. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando.
Gente, isso é tão sério. Tão sério. Se você for levar esse provérbio, né, esse versículo de Provérbios para o bullying, para as pessoas que acabam sendo magoadas por brincadeiras desnecessárias, e depois você pega e tem a cara de pau de dizer, ai, foi só uma brincadeira. Você tem que entender que você está lidando com a alma humana, que assim como você se fere e se magoa, as pessoas vão se magoar com palavras desnecessárias colocadas de uma forma tola. A gente tem que usar de sabedoria, a gente tem que agir com sabedoria, com maturidade. Parar de ficar querendo ser engraçadinho sem ser. Parar de ficar caçoando das pessoas, sabe? Se a pessoa é muito magra, você tira onda. Se a pessoa é gorda, você tira onda. Se a pessoa é preta, você tira onda. Se a pessoa é muito branca, você tira onda. Se a pessoa é lenta, você tira onda. Tudo é motivo de você ficar chacoteando aquela pessoa, sabe? Caçoando dela. E depois tem a cara de pau de dizer, desculpa, foi sem querer, foi só uma brincadeira. Olha aqui o que a Bíblia está nos ensinando. Bom dia, Gê, seja bem-vinda. As pessoas magoam as outras com palavras e dizem que estão brincando. Exato, Janaína. E a gente tem que parar com isso. A gente sabe o que Deus está nos ensinando. Então vamos tratar de trabalhar e fazer as coisas de forma correta. Né? Eu vou repetir para quem chegou agora. Estamos lendo Provérbios no versículo 19, que fala, assim é a pessoa que engana o seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando. Quando você faz brincadeiras desnecessárias, brincadeiras que machucam, que, sabe, acabam prejudicando a pessoa. Sabe por que tem muita gente deprimida? Sabe, tem muita gente travada? Tem gente que tem uma timidez que ela não sabe nem por que ela é tímido. Você pode ter certeza que em algum momento da vida daquela pessoa, ela foi repreendida como estava falando. Obrigada, Janaína. Ela foi repreendida da forma de falar, ela foi caçoada, alguém zombou do jeito dela falar. Isso pode ter sido lá bem criança, ou na adolescência, ou na juventude. E ela carrega aquilo, você não tem nem consciência, mas o seu inconsciente guardou aquilo ali. E você é travado, você não consegue falar, você não consegue, sabe, soltar aquilo que você tem vontade, porque alguém te, sabe, humilhou, porque alguém tirou onda com você, porque alguém riu, porque você na hora que estava falando, você gaguejou, você pronunciou algo errado. Mas quem nunca errou, quem nunca se perdeu, quem nunca gaguejou, quem nunca treme quando está na frente de outras pessoas falando? Mas a gente precisa vencer tudo isso e ter consciência. Quando uma criança está aprendendo a falar, a gente tem que ter a sensibilidade de, sabe, valorizar a evolução daquela criança. Se ela escrever uma palavra errada, corrija com carinho, mostrando para ela que ela está no caminho certo, mas que ainda falta isso ou aquilo. Mas não ficar chamando a criança de burro, porque ela não vai ser ninguém. Ah, deixa de ser burro, você não sabe falar. Deixa de ser burro, você não sabe escrever. Deixa de ser burro porque você não sabe andar pelo centro da cidade. Deixa de ser burro porque você não sabe, não conhece, nunca ouviu falar sobre isso ou aquilo. A gente fala tanta besteira e acaba prejudicando uma criança. E quando a gente não trata uma criança como ela deve ser tratada, quando ela não se sente amada, quando ela não se sente respeitada, ela se torna um adulto que dá muito mais trabalho de trabalhar aquele adulto. Porque ele é cheio de trauma, ele é cheio de valores que, sabe, paralisam, de crenças que acabam prejudicando a vida deles. Entenda que se hoje você tem algo que te paralisa, exatamente, trava a aprendizagem. Nisso falou aí com toda propriedade. E a gente tem que ter essa consciência, Anice. A gente tem que olhar para a criança e olhar, sabe, com compaixão, com amor, com aprendizado. Porque a gente já foi criança, a gente já errou. Tem gente que tem uma facilidade muito grande por matemática, outros por português, outros por história, geografia, informática. Cada um tem o seu dom e o seu talento. E a gente tem que respeitar. Uma coisa muito errada que na época que eu estudava acontecia. Eu era muito boa de matemática, mas eu tinha dificuldade em história. E eu era massacrada, eu tinha que mudar. Ficavam me perseguindo por conta da história. E hoje a gente sabe que não é dessa maneira que você faz com que a criança evolua. É fortalecendo o que ela tem de ponto forte, de ponto positivo, fortalecendo, validando isso, fazendo com que ela se sinta importante nesse ponto, para que ela tenha total condição de se abrir e aprender aquilo que ela tem dificuldade.
E depende de nós, adultos, fazer com que tudo isso mude, para que nossa geração futura não seja de crianças traumatizadas, porque elas foram, sabe, humilhadas, porque a gente acabou cometendo com elas os mesmos erros que cometeram conosco, porque a gente tem um padrão de repetição. Essa é a grande verdade. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Então, precisamos de verdade ter consciência, né? E parar com essa coisinha de ficar, ai, desculpa, foi brincadeira. Brincadeira que magoou e que causou uma ferida e que talvez essa ferida leve anos para ser cicatrizada. Nós estamos lendo, Larissa, Provérbios 26, acabamos de ler o versículo 19, vamos ler o 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem caluniador encerra-se a briga. Uma coisa que eu acho engraçado, a gente gosta muito de dizer que quer viver debaixo dos princípios do Senhor. Mas isso em todo canto, tá? Em todo canto tem isso. Mas quando alguém chega pra gente, eu tenho um negócio pra te contar. Aí você vai, o que foi? Tu viu fulano, aí você alimenta. Você foi mesmo, fulano fez isso, fez aquilo. Para, você nem sabe se é verdade, gente. A pessoa tá contando pra você, porque com certeza ela deve ter dito pra outra pessoa que ela tá vindo falar, daquela pessoa, ela deve ter dito assim, não, pode deixar, eu falo, eu não conto não, eu guardo o segredo. Mas ela não aguenta e acaba compartilhando e você abre a brecha e deixa ela falar. E aí quando você vê, tá uma calúnia, você estragando a vida de uma pessoa e você aí você fala, não, eu não tenho nada com isso, não tem, porque você alimentou. Então a primeira pergunta que você tem que fazer quando alguém chegar perto de você e falar assim, ei, deixa eu te contar sobre fulano. A primeira pergunta, o que tu vai me contar sobre fulano é edificante? Tem relevância, é importante, porque se for, eu quero que ele mesmo me conte. E corta isso, corta essa fofoca, corta essa mania de ficar dando ouvido a quem só sabe ficar tomando conta da vida dos outros e da sua própria vida não tá cuidando. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Tem gente que é assim, né? Tudo, não, se eu fosse você, vai lá, eu fazia assim, eu fazia assado. Se eu fosse você, aí pronto, aí cria aquela confusão do caramba, tu fica mal porque tu deu ouvido, deu brecha, e aí acabou. Às vezes acaba uma amizade de anos, acaba um casamento, acaba um relacionamento com seu pai e sua mãe, porque você foi lá e não, tem que falar, porque eu sou assim. Não é assim desse jeito, né? Não é a ferro e fogo. A gente tem que aprender com Cristo. Qual é o ensinamento dele? Se você apanhou numa face, dê a outra. Então não discute, não. Gente, ó, eu tenho aprendido na minha vida, que eu já fui assim, gente. Eu já fui impetuosa, eu já fui de pegar minha bolsa, largar até emprego. Mandar se ferrar e ir embora, desculpe a palavra. Mas eu não ganhei nada com isso. Só ganhei a experiência de não cometer mais. Exatamente, Anne. Ter cuidado no falar. Eu só aprendi isso, que não vale a pena ser assim. E eu tô ganhando muito mais, sabe? Quando eu deixo o meu eu de lado, porque você tem que literalmente deixar o seu eu de lado e deixar o Espírito Santo te conduzir. Então tem coisas que o meu eu vem pronto para falar. Eu vou lá. Não. Deixa o Espírito Santo agir do jeito que ele quer. É calado. Sai, a pessoa pensa que venceu, que ganhou, que a Vânia tá errada, ela assumiu que tá errada, ela tá calada. E eu sigo. Lá na frente, Deus mostra quem é quem. Essa palavra sempre foi um discurso de início. Exatamente. Aí vamos lá, versículo 22. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Olha aí o que eu falei. Como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Tem tanta gente assim, que uma lábia fala que é uma beleza, você acha que é a 8ª maravilha do mundo, mas o coração dele é podre. É uma pessoa que, minha Nossa Senhora, a gente tem que orar muito para que aquela pessoa cresça. Bom dia, Leidiane, seja bem-vinda, Flor. Nós estamos em Provérbios 26, vamos ler agora versículo 24. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio,
porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Amém? Engraçado, eu estava lendo agora aqui esse versículo. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. E aí me veio, sabe o quê? A história da menina que estava grávida e uma amiga a convidou para um chá de fraldas e ela acreditou. E resumindo, a menina foi morta, foi tirado o neném da barriga dela e essa suposta amiga foi quem matou de uma forma muito cruel, dando tijoladas na cabeça da gestante e roubou a criança. E aí a gente para pensar quantas pessoas estão ao nosso redor se fazendo de maravilhosas, com aquela voz mansa, né? Você olha assim, nossa, que pessoa, mas o coração dela é só inveja, ódio, porque você está avançando, porque você conquistou algo que Deus lhe deu por mérito seu. E essa pessoa tá ali, ó, só te cercando, se fingindo de amigo. E aí é uma lição que Deus nos dá. Nós precisamos buscar a amizade, o relacionamento de intimidade com o Senhor, como eu comecei a falar na live. A gente precisa orar sem cessar, a gente precisa meditar constantemente, a gente precisa ter um coração sincero, a gente precisa obedecer por amor, a gente precisa valorizar o que Deus valoriza e a gente tem que ter um desejo ardente de buscar ao Senhor. Bom dia, Kaline, seja bem-vinda. A gente tem esse dever e a gente precisa ter tanta intimidade com o Senhor para que Ele vá tirando da nossa vida, que Ele vá afastando da nossa vida tudo que pode nos desviar, que pode nos atrapalhar, que pode nos prejudicar. Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, essa pessoa, por alguma razão que você desconhece, se afasta de você. E você fica querendo se aproximar da pessoa, você insiste, você manda mensagem, mas a pessoa não se aproxima de você. E aí tá na hora de você começar a pensar. Se você tá pedindo para Deus trabalhar na tua vida, se você tá pedindo para Deus te colocar no caminho reto, se você tá pedindo para Deus te orientar em todos os passos que você tá dando, talvez, essa pessoa que você tem assim maior confiança, essa pessoa que você acha que é verdadeira com você, ela não seja. E Deus, por saber, porque Deus conhece nossos corações, Ele sonda os nossos corações e examina a nossa mente, Ele consegue tirar de você, afastar de você, porque você está em unidade com Ele. Então, se você é luz, tudo que é treva vai sair de perto de você, porque onde a luz chega, não tem treva. E se você está em unidade com o Senhor, se verdadeiramente você perdoou, porque é como eu falei no começo da live, você só pode amar ao Senhor, você só pode ter um relacionamento de intimidade com o Senhor se você quebrantar o teu coração e você perdoar o que você precisa perdoar e você tirar os rancores, as mágoas, o orgulho, a vaidade, a avareza, tudo que é sentimento contrário, o ódio, todo sentimento contrário que não tem nada a ver com o Senhor. Você tem que limpar isso do teu coração. Porque como é que você vai abrir a sua boca e dizer que você ama a Deus, que você não vê, você não sente, você não tem contato físico com Ele, e você não ama o teu irmão, você não ama o teu semelhante? Como que funciona isso? O que é que Deus mais valoriza? As pessoas. A prova disso foi que Ele fez Cristo sair do trono, vir se fazer carne como nós, passar o tempo aqui nos ensinando a amar, perdoar e servir. O tempo todo foi esse o ensinamento que Cristo fez. E Ele morreu por nós
de uma forma tão cruel que nenhum de nós tem coragem de se colocar no lugar dele. E aí você pega, travou só para Kaline ou travou para todo mundo? Porque para mim, aparentemente, parece tá normal. Deixa eu olhar aqui minha internet. Tá normal. Tá normal. Como é que você vai amar a Deus se você não ama o teu semelhante? Como é que você vai dizer que tem total unidade com o Senhor se você não ama o seu semelhante? Se você não tem coragem de perdoar? Se você não tem coragem... Massa, beleza. Kaline também falou que já voltou a dela. Beleza. Então, como é que você pode? Que congruência, gente. O que é congruência? É o que eu falo tá totalmente conectado, condizendo com o que eu faço. Isso é ter congruência na tua ação e na tua fala. Eu falo e faço. Estão totalmente conectados. Agora, eu falo aqui que eu perdoo, que eu amo a Deus, faço tudo isso e na minha realidade, na minha ação, eu tô com raiva, eu tô odiando, eu não tô perdoando, eu não tô fazendo. Que sentido tem? Como que você pode amar a Deus se você não ama o seu semelhante? Dos 10 mandamentos, 60% dele está falando de pessoas, sobre pessoas, tratativa com pessoas. Porque o que Deus valoriza são as pessoas. O maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas e depois ame o próximo como a ti mesmo. Preste atenção. Se liga no código. Pega aí a palavra. É amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós podemos sim mudar a nossa história se nós quisermos de verdade. Tirar tudo que tem de mágoa, rancor, falta de perdão, tudo que está te travando para você ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Orando sem cessar. Como é que eu oro, Vânia, sem cessar? Eu tenho que passar meu dia de joelhos, orando com a boca no pó? Não. Você vai ter esse seu momento. Isso é importante? Onde você vai lá para o seu quarto, para o seu lugar secreto, seu local seguro, aonde fizer sentido para você. Mas você precisa passar o seu dia em oração, conversando com o Senhor, colocando o que você está querendo, as decisões que você vai tomar. Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? Como vai ser assim? Se você vai sair de casa, Jesus, tome a frente, vá na frente, tome posse, me oriente, Espírito Santo, me guia. É esse tempo todinho. Meditação constante, é meditar na palavra, nos ensinamentos, nos princípios do Senhor. É quando você fizer algo que te inquieta, porque uma coisa é muito certa. Quando a gente faz algo errado, o coração da gente não fica em paz. Não tem coração que fique em paz. Você faz e você fica inquieto, você sabe que você vacilou. Então, é meditar na palavra do Senhor, meditar nos ensinamentos dele, meditar naquilo que ele vem nos ensinando há longos e longos e longos e longos anos. Tudo isso você precisa, sabe, começar a exercitar. E ter um coração sincero, que do latim sincero é sem cera. Um coração sincero, um coração franco, um coração verdadeiro. Senhor, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu não consigo perdoar, me ajuda, Senhor. É falar, sabe, dos seus pecados e se arrepender de verdade deles. Confessar, se arrepender e parar de cometer. É assim que Deus te liberta, é assim que as coisas começam a fluir na sua vida. Bom dia, Thali, seja bem-vinda. É dessa forma que a gente avança. Não adianta você saber que pecou, você guardar o pecado e você continuar fazendo. Aí você não está fazendo nada da tua vida, só está se prejudicando, só está caminhando para as trevas ao invés de caminhar para a luz. A salvação foi no momento que você confessou que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Mas a vida de retidão, a vida de fé, a vida de vaso valoroso, isso é todo dia. Todo dia você tem, como água que você bebe, o banho que você toma, todo dia você tem que buscar na fonte. E aonde é a fonte? Na palavra do Senhor, na meditação com o Senhor, na oração com o Senhor. É assim que a gente avança. E a gente precisa ter uma obediência, mas obediência com amor. Obedecer a Deus com amor.
Saber que mesmo que você não concorde, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a sua vontade, mas você obedece com amor e gratidão. Você obedece porque você sabe, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Os planos dele são muito maiores, muito melhores, e a gente nem sonha o que ele tem planejado pra gente. Então, se o que a gente já sonha é bom, imagine o que ele tem. Mas a gente só vai viver o que ele tem quando você tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, quando você passa a ser unidade com ele. Aí você avança. Faltam 9 minutinhos pra gente. Então a gente avança e avança muito. Avança, porque a vida da gente, é buscar a Deus sobre todas as coisas. Se você colocar Deus como a tua principal vontade, se você colocar Deus como o seu principal foco, você pode ter certeza que quando você se conectar com Ele, quando você viver o extraordinário de Deus na tua vida, nessa relação de unidade com Ele, as demais coisas chegarão. Mas para essas demais coisas chegar, você também precisa confessar aquilo que você fez de errado. Você precisa confessar e se arrepender dos seus pecados. Você precisa de verdade se arrepender e não fazer. É como eu costumo dizer aí, vem para o mundo corporativo. Você tem que errar muito, você tem que errar rápido, mas você não pode cometer o mesmo erro. Porque a gente só aprende errando. Então, você errar muito é sinal que você está buscando sempre algo novo. Você está buscando aprender algo que você não sabe. Mas você não pode ficar o tempo inteiro errando ali 500 anos fazendo a mesma coisa. Não. Você busca, errou, aprendeu, próximo passo. Não fica cometendo os mesmos erros. Então, errar muito, errar rápido, mas não errar na mesma coisa. Nós fomos criados para não errar, o que foi uma grande tolice, porque só aprendemos com os erros. É na tentativa de fazer que você conquista o que você quer fazer. Se você não sabe e você não faz, você não alcança o resultado. E para alcançar o resultado, você tem que botar a carinha para bater e tem que fazer. Certo? Então, quando você realmente obedece a Deus e você busca valorizar aquilo que Deus valoriza, que são as pessoas, quando você coloca na tua cabeça que você está aqui para servir, maior é aquele que serve, que você está aqui para edificar a vida do outro, para ajudar num olhar, num aperto de mão, num olá como vai, tá precisando de alguma coisa, num abraço. Tem tanto abraço no silêncio que falam mais do que 1000 palavras. Mas você tem que ter essa consciência de que você nasceu para isso, que você está aqui para servir. E maior é aquele que serve, sempre. Ok? E você precisa ter o desejo ardente de buscar ao Senhor. Pode vir as distrações, pode vir as preocupações, pode vir as atividades do dia a dia, porque a gente vive no automático. E aí é quando eu digo para vocês, coloquem o cérebro de vocês no manual, coloquem esse cérebro para pensar. Para de ficar andando como a manada do elefante, que o elefante, ele é assim, os da frente correu para uma direção, os de trás vão atrás, não querem nem saber para onde, eles pegam e vão. E é assim que a gente está vivendo ultimamente. Janaína está falando, podemos ajudar o outro até em uma palavra de amor. Exatamente, Jana. Exatamente. É isso que a gente precisa ter. E como é que a gente exerce esse amor pelo próximo? Primeiro se amando, se perdoando, parando de se criticar, parando de se sabotar, acreditando naquilo que Deus está colocando no coração de cada um. Ouvir o outro com o coração aberto. Seu tempo é o maior presente. Isso, Janaína, exatamente. Então você precisa de verdade parar de se sabotar. Você precisa acreditar em quem você é, em quem Deus está dizendo que você é. Você precisa viver o teu chamado, dar conta de entregar essa mensagem que queima, que arde no teu coração. E aí você vai olhar para o outro, transbordar na vida do outro. E através da tua ferida, você vai curar a ferida, da tua cicatriz, perdão, através da sua cicatriz você vai curar a ferida do teu semelhante. É através do teu testemunho, é através da tua história, do que Deus move na tua vida. Porque quanto mais fraco você se acha, mais fortalecido Deus te faz. Mas Ele cresce em você, mas Ele coloca o mover dele de forma extraordinária. Milagres acontecem sempre, aconteceram e acontecem sempre. O problema é que o homem se desconectou de Deus.
Eu vou fazer a oração rapidinho, que a gente só tem 25 segundos. Santo Deus Eterno Pai, gratidão pela mensagem de hoje, que os corações sejam quebrantados, que a sua voz ecoe no coração de cada um de nós, que possamos viver